pela vida dele. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, livro de Marcos, capítulo 4. O 26. Diz assim a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegado a ceifa. Fecha os teus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, meu Deus, neste momento preparados para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra ela venha sobre nossa vida, que ela nos transforme, que nós possamos ser tocados pela Sua palavra e pelo Seu poder. E que não venhamos, ó Pai, sair daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos. E você que crê nessa palavra, glorifica e exalta o nome de Deus. Aleluia. Você que pode, toma o seu assento. A bênção do semeador. E tomamos como entendimento que a semente, ela tem representado os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, e nós precisamos entender que não importa qual é o nosso sonho, não importa qual é o nosso projeto, não importa qual é o nosso plano, não importa o quão grande que ele seja e o quão pequeno nós somos, entenda que tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Uma grande árvore, ela veio de uma pequena semente. Nós hoje somos pessoas de, a maioria da população, 1,5 m, 1,80 m, mas todos nós viemos de um pequeno bebê, de cerca ali de centímetros. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Hoje nós vamos falar sobre respeitar o processo. Respeitar o processo é entender que a semente, ela precisa ser colocada na terra. A semente, ela vai brotar, ela vai crescer, e um dia a semente, ela vai frutificar. Respeitar o processo é entender que eu não posso pular as etapas da minha vida, eu não posso mudar os processos. E nós vimos aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, que o texto inicia: e dizia. Então trazemos o entendimento que alguém estava falando, e a pessoa que falava as palavras do texto era Jesus Cristo. Quem estava falando? Jesus Cristo estava falando, e ele diz: o reino dos céus é como um homem que lança a sua semente na terra. Primeira coisa, sementes. Quantos de nós aqui temos planos? Quantos de nós temos sonhos, projetos, planos? Mas nós precisamos entender que nós precisamos e temos que lançar a nossa semente na terra. Nós precisamos plantar a nossa semente.
Porque se ela não sai de dentro de nós, se ela não sai de nós, se nós não damos um passo, nada vai acontecer. Pense comigo, quantas pessoas morreram e não deram um passo de lançar a sua semente, e não tentaram iniciar o sonho, e não tentaram iniciar o projeto, e não tentaram tornar realidade aquilo que eles tanto almejavam. E aí vem a palavra de Deus e diz que o homem lança a semente na terra. Eu e você precisamos lançar as nossas sementes. Eu e você precisamos dar um passo adiante. Precisamos acreditar naquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Nós precisamos plantar a nossa semente. Entenda comigo que a terra em que nós plantamos a nossa semente não pode ser qualquer terra. No versículo 28 falou que a terra por si só frutificou a semente. Então isso representa, diz e deixa claro que a terra a qual esse homem plantou a semente era uma terra boa, era uma terra frutífera, era uma terra fértil. E eu te pergunto, se você plantou, aonde você plantou a sua semente? Aonde você tem plantado os seus sonhos, os seus projetos? Muitas das vezes nós plantamos a nossa semente em instituições financeiras, muitas das vezes plantamos as nossas sementes em amigos, mas nós precisamos entender que enquanto nós esperarmos resultados de homens, nós vamos nos frustrar, porque essa não é a terra fértil a qual nós devemos plantar as nossas sementes. A terra mais fértil, ela é o altar de Deus. Eu tenho que ter a convicção de que os meus sonhos, os meus projetos, eles precisam ser colocados no altar de Deus. Nos cultos a qual nós tivemos hoje pela manhã e hoje pela tarde, nós tivemos pessoas que trouxeram o altar aqui, os seus projetos, que trouxeram aqui no altar fotos, pedidos de oração. Nós temos aqui pessoas que têm escrito e têm plantado no altar de Deus. Quando nós plantamos no altar, que é a terra mais fértil, nós não esperamos de pessoas, nós não esperamos resultados da humanidade, nós esperamos um resultado do Deus Todo-Poderoso. E a palavra dele não é uma palavra vã, a palavra dele não é uma palavra que se retrocede. Ele não retrocede nas palavras, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele lançou sobre nossa vida, aquilo que Ele colocou sobre nossa caminhada, Ele é fiel para cumprir. E isso tem que ser uma convicção na nossa vida. Aonde eu tenho plantado a minha semente? E o texto, ele continua. O homem lança a semente na terra, e depois o homem dorme. Mas nós estamos vivendo em uma época a qual nós estamos tão atarefados. É tanta coisa que nós temos vivido, é tanto problema, é tanta coisa para resolver, que nós não temos paz para deitar na nossa cama. E quando deitamos, não conseguimos fechar os nossos olhos, porque nós não temos sossego, nós não temos tranquilidade. Mas aí vem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, dizendo: venham a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós precisamos entender
que eu plantei a minha semente numa terra fértil e eu posso descansar e confiar, porque Deus, Ele não falha. Mas aí vem outra coisa, a ansiedade. A ansiedade do ano, porque nós não temos conseguido entender que existem coisas que não estão em nossas mãos para serem feitas. Nós não temos mais paciência de esperar. Nós não temos mais paciência, compaixão e compreensão. E nós queremos que tudo aconteça hoje. Eu quero que as coisas se resolvam hoje. Eu não consigo mais. Mas aí também temos o que Deus diz para nossas vidas quando nós andamos ansiosos, quando nós não conseguimos dormir de ansiedade, esperando que as coisas aconteçam. Porque lá em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos, antes coloque as suas petições em Deus. Filipenses 4:6 está dizendo para mim e para você: não ande ansioso. Sabe isso que está te preocupando? Fala com Deus em oração. Coloca nas mãos dEle. Confia nele. E descansa. E dorme. E tenha um repouso tranquilo. Quantas pessoas não conseguem mais dormir direito, irmãos? Porque nós não temos confiado que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Já passou tanto tempo, né? Que Ele prometeu. A palavra fala que Abraão esperou cerca de 75 anos para a promessa que Deus prometeu a ele se cumprir. Eu não estou querendo dizer que vai demorar todo esse tempo na sua vida, mas eu estou querendo que você entenda que o processo, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Talvez você está pensando assim, está passando, mas está demorando tanto. Entenda, tem um fim, vai passar. E aí, depois que o homem lança a semente na terra, depois que... Para se levantar, nós precisamos ter coragem. Termos força. Josué capítulo 1, Deus olha para Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso. Josué, se levante. Nós precisamos entender que mesmo lançando a semente numa terra boa, mesmo descansando em Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem coisa que é eu e você que temos que fazer, que Deus não vai fazer. Tem coisa que nós teremos que fazer, que Deus não vai fazer. A saúde do nosso corpo físico é nossa responsabilidade. É nós que temos que tomar líquido, é nós que temos que fazer um exercício físico, é nós que temos ali que nos alimentar. Mas quando vem a enfermidade, quando vem a doença, aí Deus manifesta com o milagre. As nossas finanças, é nós que administramos, é nós que cuidamos, é nós que decidimos como fazer, como gastar. Mas a prosperidade dentro da nossa casa, é Ele que faz. Então entenda, eu faço, mas Deus também faz. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Eu descanso em Deus, mas eu também me levanto para caminhar. Eu também me levanto para cuidar da minha semente. Eu também me levanto para regar a minha semente. Eu também me levanto porque eu não vou desistir. Eu também me levanto porque eu não vou parar. Eu também me levanto porque eu não vou desanimar. Nós precisamos nos levantar. Tem pessoa que já está há tanto tempo esperando em Deus, que ela já tomou uma decisão. Tem pessoa que vive assim: agora eu só estou esperando, agora eu só estou descansando, agora eu só estou, está tudo nas mãos de Deus.
você precisa se levantar, você precisa fazer a sua parte. Deus está fazendo a parte dele, e você? O que você está fazendo? Aonde você está? Depois que o homem lança a semente, depois que o homem descansa em Deus, depois que o homem se levanta e faz a parte dele, o que o homem faz? Ele vê que a semente está crescendo, mas aí ele não agradece, ele não comemora, ele não entende. O homem lançou a semente na terra fértil, o homem descansou em Deus, o homem fez a parte dele, e quando a semente cresce, nós lemos aqui no versículo que diz: ele não entende como a semente cresceu. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Aquilo que nós fazemos, a nossa parte, ela não é suficiente para que a semente cresça e frutifique. Você pode fazer a sua parte, mas se você não confiar em Deus, se você não plantar no lugar certo, se você não confiar que Deus, e esperar que Deus está fazendo a parte dele, não vai acontecer. Você pode estudar para passar numa prova, mas se Deus não quer isso para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai passar na prova. Ah, mas eu sou muito inteligente, eu estudei a vida inteira. Mas quando Deus não quer, não acontece. Ah, mas eu me preparei. Mas a vontade de Deus, ela é soberana sobre nossa vida. O processo, existe um processo para cada um de nós. Eu não sei qual processo você está vivendo, eu não sei em qual momento do processo você está, mas Gálatas capítulo 6, no versículo 9 diz que no tempo certo nós vamos colher. Mas aí no final do versículo fala: se nós não desfalecermos. Irmãos, eu entendo que essa palavra é uma palavra muito forte. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos mostra a colheita. Deus, ele nos mostra aquilo que nós vamos ver no final. A única coisa que nós precisamos fazer para colher os nossos sonhos, para colher os nossos projetos, para colher os nossos planos, é não desfalecer. O que é desfalecer? Desfalecer é não perder as forças. Desfalecer é não desmaiar por ausência de força física. Você já viu alguém desmaiando por falta de força física? A pessoa não tem força para ficar de pé e o corpo da pessoa cai. E aí a palavra fala: se você não desfalecer, você vai colher o que plantou. Sabe esse sonho que você plantou, se você não desfalecer, a palavra está dizendo: se você não parar no meio da caminhada, se você não desistir, se você não deixar para lá, se você continuar caminhando, você vai colher o que você plantou. E como que eu faço para não perder as minhas forças? Como que eu faço para não desfalecer? Porque tem dia que está tão difícil, tem dia que é tão pesado, tem dia que eu não consigo nem levantar da minha cama, porque eu não tenho mais força para continuar a caminhada, eu não tenho mais força para acreditar nos meus projetos, nos meus planos. Como que eu faço? A gente olha como esse homem olhou e diz: eu não entendo, porque as forças que fazem com que os nossos planos aconteçam não são as nossas forças, as forças que nos movem. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo diz: revesti-vos de toda a armadura,
porque no dia mau, no dia da tribulação, no dia da difícil, revestindo da armadura de Deus. Como que eu não paro no meio da caminhada, me revestindo em parte com Deus? Eu preciso entender e respeitar o processo, porque para que o sonho se torne uma realidade em nossa vida, o processo tem que acontecer, e para que nós possamos ser revestidos, um processo tem que acontecer. Para que um telefone ele seja carregado, existe um processo em que ele tem que ficar ligado na energia, até que ele se carregue. Mas aí a gente acorda de manhã e fala: Deus abençoe o meu dia, prospere e multiplique, e já acha que está renovado do poder de Deus. O processo, a gente quer o resultado da colheita, mas a gente não quer passar pelo começo, pelo meio e pelo fim. E eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos. Talvez você estava pensando que o seu plano é uma coisa impossível de acontecer na sua vida. O seu sonho é algo irreal. Entenda, quando José contou o sonho dele para os irmãos, todos riram dele. Todos riram dele. Mas ele não deixou de acreditar no sonho dele. Entenda, não deixe de acreditar no seu sonho. Não desista do seu sonho, não desista do seu projeto. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir. E nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a ficar sobre os seus pés. E eu quero chamar aqui na frente, para nós orarmos em especial para as pessoas que estavam querendo desistir do processo que estão vivendo. Eu quero chamar você aqui na frente, que você estava pensando em parar. Pastor, esse processo na minha vida eu não quero. Eu quero desistir. Eu quero deixar de lado. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais escolher esse sonho. Eu não quero mais receber isso da parte de Deus. Eu quero deixar de lado. Eu não quero mais. Eu quero desistir. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar para que Deus possa nos revestir, porque não é hora de parar. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Você que estava dessa forma, você que foi tocado por essa pregação, vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. O seu sonho não acabou. O seu projeto não acabou. Pois a ordem é chegar do outro lado e você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus que ela não vai cessar. Confia nessa palavra. Acredita nessa palavra. Seja fortalecido por essa palavra. Fecha os teus olhos aí nesse momento, meu irmão. Feche os teus olhos e receba essa ministração na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha sobre nossas vidas nessa noite, Senhor. E assim vocês, que nessa noite nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Que nessa noite nós possamos ser fortalecidos pelo Seu poder, meu Pai. Para que nós possamos continuar a caminhada. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada, porque não é hora de parar,
Não é hora de desistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é o que eu te peço.